Gente, no Brasil, o número de casais que procuram clínicas especializadas em reprodução assistida, que se chama de RA, né, vem aumentando consideravelmente. Mas quais são os recursos que se pode lançar mão hoje para realizar esse sonho, né? Bom, e aqui no estúdio a gente conversa com Maria Eugênia Câmara, que é ginecologista e também especialista nesse assunto, que vai bater um papo com a gente e explicar para você exatamente. Muito obrigado por sua vinda aqui ao programa. Explica para a gente o que é essa reprodução assistida. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fabiola. Agradeço o convite. A reprodução assistida, na verdade, é o conjunto de procedimentos que o médico, né, tem a capacidade de utilizar para ajudar aqueles casais que têm dificuldade para engravidar, né, uma infertilidade conjugal. A gente pensa assim, o casal já está junto, tenta 1 ano, 2 anos, a partir de quando eles devem começar a se preocupar? Então, é considerado que até 35 anos, a gente fala muito, na verdade, pela idade da mulher, né? Porque a gente sabe que os óvulos, né, eles são, a partir do momento que ele é produzido, a gente não consegue produzir mais óvulos durante a nossa vida reprodutiva, diferente do homem, que produz, né, sempre espermatozoide. Então, tem tempo para acabar. Então, a partir de 35 anos, a mulher, até 35 anos, ela tem, na verdade, o que é que a gente considera uma infertilidade conjugal? Aqueles casais onde a mulher tem abaixo de 35 anos e tem uma dificuldade nas tentativas, né, de engravidar durante 1 ano. A partir de 35 anos, é considerada infertilidade aquela mulher que está tentando há 6 meses e não consegue engravidar. E assim, consequentemente, até, né, a idade avançada. Desculpa, Márcio. E é possível descobrir isso por meio de quê? São feitos exames, esse acompanhamento para poder ter uma ideia, descobrir se o problema é com ela ou com o esposo? Sim, sim. A consulta é uma consulta de casal, né, na verdade, a infertilidade. Isso é uma consulta mais demorada, porque é uma consulta de casal. Então, a gente tem que fazer realmente muitos exames específicos, né, tanto do homem como da mulher, para daí a gente conseguir chegar a algum tipo de diagnóstico e direcionar o melhor tratamento para aquele casal. E tem casais que, no caso, a mulher já tem filho e depois termina fazendo esse tratamento também. Sim, também. Por quê? Não quer dizer que já tiveram filhos e que sempre vão poder ter, né? Existem muitas coisas no meio do caminho que podem acontecer tanto para a mulher como para o homem, que ela pode deixar de ser fértil e tornar-se infértil por algum motivo, entendeu? E quais são esses probleminhas nesse decorrer aí dessa jornada, doutora? Então, assim, existem algumas patologias, né, que levam à infertilidade, como, por exemplo, a endometriose. Né? Às vezes é uma mulher que engravidou muito cedo, então ainda nem tinha o diagnóstico, não tinha sintomatologia ainda. E aí passou-se os anos e ela começou a ter aqueles sintomas, né, aquela doença se manifestar. E isso pode ser uma causa de infertilidade. E geralmente, quando faz esse tipo de tratamento, a gente costuma dizer que vem 2, 3, 4, sei lá. Medo, né? Esse é o medo de todo mundo, né, na verdade. Então é o seguinte, eu estava conversando com vocês, né, no Fora do Ar, então é o seguinte, hoje já mudou muito isso, certo? Antigamente a gente tinha aí, né, aqueles gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas graças aos avanços da medicina reprodutiva hoje, como também a legislação, que é o CFM, na verdade, o Conselho Federal de Medicina que rege a legislação na reprodução assistida, existe uma quantidade, de acordo com a idade da mulher, que pode ser transferido os embriões na fertilização. Até 35 anos, o ideal é que se transfira apenas 2 embriões, 35 a 40 até 3, depois de 40 podem ser até 4 embriões ser transferidos. Então, hoje, do todo, né, das pessoas que fazem fertilização, 80% hoje a gente pode dizer que que geram uma gestação de uma gravidez única. Existe esse questionamento também, por exemplo, o casal quer ter filhos, é feita a inseminação artificial, né? Mas às vezes ela não consegue manter essa gravidez. Aí ela procura uma outra pessoa que possa participar desse processo. Isso é permitido no Brasil? Isso enfim, é um caminho a seguir, caso ela não consiga gerar essa criança? Sim, existe, certo? Se for um problema em relação a, vamos dizer assim, um paciente que fez uma histerectomia por algum motivo, né? Ou uma paciente que tem uma malformação uterina, que ela, por essa malformação, ela não, é um útero que é um rudimentar, que a gente chama, é um útero infantil e ela não consegue gerar.
Então, pode ser feito outra substituição, né? Nesses casos. Também nos casos de casais homoafetivos, principalmente masculinos, onde tem o uso da útero de substituição, que na verdade é o quê? Não pode ser pessoas desconhecidas. O ideal é que tenha outra substituição, né? A gente usa esse artifício até um parentesco de 4º grau. Família não pode, no caso, 2 irmãs, uma... Pode sim, outra substituição sim. Tá. Neste caso pode, porque aí justamente por isso, porque tem que estar próximo, né? O casal, ele tem que acompanhar durante o pré-natal, né? E claro que envolvido a isso tem toda uma legislação, a parte jurídica no meio. E quando a criança nasce, ela automaticamente já é registrada pelos pais biológicos, né? Daquela criança. Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui da Vanessa Calvão, que ela fez pelo nosso WhatsApp. Ela pergunta o seguinte, se como o CRM tem se portado perante as mães que precisam se valer das técnicas, no caso da barriga solidária. Sim, então. O que o CFM orienta, na verdade, o que rege, né, a resolução do CFM é que a barriga solidária é justamente isso que eu falei, parentesco de até 4º grau, ou, no caso, pode haver algumas exceções de ter uma pessoa muito próxima, uma amiga muito próxima, mas isso aí vai entrar em jurisprudência, né, o CFM, cada caso é um caso. Então, ele, nessas situações específicas, o CFM também julga para poder dar o aval ou não, entendeu? Então, para os pais que estão assistindo, os casais que estão nos assistindo hoje, eles têm primeiro a ideia, eles não conseguem engravidar. O primeiro passo, procurar um especialista na área para ir vendo quais são os tratamentos disponíveis? Isso, justamente, é isso que a gente orienta mesmo. Procurar o especialista, né, para ter toda essa investigação correta pelo médico especialista. Hoje também a gente consegue, o que chega muito no consultório, Fabiola, é que às vezes a paciente, hoje a ansiedade está muito grande também. Isso atrapalha bastante. A questão da internet, tudo é muito rápido hoje. Então, a paciente hoje ela nos procura também para fazer uma revisão, uma prévia, para saber da própria fertilidade atual, né? Hoje, se ela é capaz de produzir, né, óvulos, hoje, se ela tem algum problema de trompa. Então, ela às vezes já quer se antecipar numa idade até mais nova para fazer aquela investigação e aí sim, se tiver alguma coisa para corrigir, já corrige antes do que liberar mais para frente quando ela pretende e aí diagnosticar alguma coisa. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, esse tipo de tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde ou só em clínicas particulares? Não, no Brasil nós temos algumas, né, clínicas que podem ser realizadas esse tratamento pelo SUS, porém ainda são muito poucas. Né? A gente poderia ter aí uma gama maior. Aqui em Alagoas não tem. Aqui em Alagoas não tem, infelizmente, né? Mas a gente poderia ter uma gama maior, porque a gente também precisa ajudar aquelas pessoas que não têm condições financeiras. Quem quer tem que sair para Recife? Isso, o mais próximo que a gente tem é o INIP, né, em Recife, mas que também, por ser SUS, como outros, né, as filas são grandes, então espera-se muito, entendeu? Mas nunca desistir, né? Sim, claro, com certeza. Esse patrimônio. Eu digo um patrimônio se você leva esse príncipe, essa princesa para o resto da vida, esse sonho. Com certeza. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Prazer em conhecê-la. Igualmente, gente. Obrigado, até a próxima. Até mais.